Nós vamos conversar também no Radar Mar Azul de hoje com o Rodrigo Sabadin Excel, ele que é chefe da 68ª Zona Eleitoral de Balneário Pissarras, que abrange os municípios de Pissarras, também Penha, Barra Velha e São João do Itaperiú. Inicialmente, Rodrigo, bom dia, obrigado por receber a gente neste dia com uma notícia muito importante para a nossa região, visto que nós tivemos ontem a realização de uma audiência pública sobre as eleições de Barra Velha. Tivemos o reprocessamento da totalização dos votos do município de Barra Velha. Conta pra gente como foi a audiência. Bom dia. Perfeitamente. Bom dia, Willan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mar Azul. Eu vou fazer um breve histórico, que é para situar o eleitor, principalmente que não tem muita intimidade com o processo eleitoral. Então, vou procurar ser bem objetivo e didático, tá? Bem resumidamente, assim, o que houve? Lá na ocasião dos pedidos de registro de candidatura, nós tivemos vários pedidos indeferidos, né? Ou seja, o juiz negou, não aceitou o requerimento de pedido de vários, tem uns 50 e cacetada. A gente sempre lança num sistema chamado sistema Candi, que é de candidatura, a situação de julgamento de todos os candidatos. Aquele que renunciou, aquele que está deferido, aquele que eventualmente foi indeferido e está com recurso. Tem uma série de situações, né? Então vamos ao caso concreto. O que aconteceu? Nós tivemos o caso do candidato Léo Cabral Matos, do PRD, que ele teve o registro inicialmente indeferido. Candidato de Barra Velha, né? Para deixar claro. Sim, perdão, é como a gente está se dirigindo a Barra Velha, mas é muito importante ter o esclarecimento. O PRD de Barra Velha, e a gente está se referindo assim, um processo é um reprocessamento da contagem dos votos, vamos dizer assim, né? Foi contado de novo. Daí por quê? Que inicialmente o candidato Léo Cabral Matos, ele teve a sentença indeferida pelo nosso juiz eleitoral. Ou seja, o juiz que ele não podia ser candidato, né, como tantos outros. A maioria dos casos, a grande maioria dos casos, é porque faltava alguma certidão, sabe? Alguma certidão do primeiro grau, tipo uma certidão do Fórum de Barra Velha, uma certidão do Fórum de Florianópolis. Isso aconteceu muito. Alguns outros foram indeferidos porque tinham uma prestação de contas em atraso. Então, dos mais variados motivos. Assim, não quer dizer que necessariamente a pessoa cometeu um ato de improbidade, de roubo, sei lá, vamos falar bem no português, né? Então, o caso do Léo Cabral foi indeferido. Eu pessoalmente, registrei no sistema candidatura a situação indeferido com prazo recursal ou recurso, que é o que a gente faz nessa situação de quem recorreu dentro do prazo, porque a gente tem que fechar o sistema candidaturas até o dia 20 de setembro. Então, a partir ali do fechamento no dia 20, a situação do julgamento do candidato é como vai para a urna. Então, vamos dizer, o próprio exemplo do Léo Cabral. Vamos dizer que se ele ficasse aqui como indeferido e lá no tribunal tivesse a sentença reformada e aqui ficasse como indeferido, os votos dele seriam anulados. Então, o que aconteceu? Na prática foi isso, por uma falha minha. O que acontece? A gente teve, não que justifique, mas enfim, tem que ser transparente a coisa toda. A gente teve quase 500 pedidos de registro entre candidatos e partidos, né? O do Léo, eu registrei o indeferimento, eles recorreram ao tribunal, e o tribunal reverteu a sentença do juiz, ou seja, o juiz que tinha indeferido e não tinha aceitado o pedido de requerimento da candidatura do Léo Cabral, lá eles entenderam que o juiz não julgou de acordo conforme eles pensavam. Eles reformaram um monte de sentença. E para explicar também, o juiz fez errado, não. O que faltou documento, o juiz aqui, ele caneteou tudo pelo indeferimento, né? Depois quem quisesse que recorresse, explicasse por que, por exemplo, não conseguiu a tempo, enfim, por que foi falha da pessoa, foi falha do advogado, enfim, daí cada um que argumentasse.
o tribunal decidiu pelo deferimento. Então, alterou a sentença daqui do juízo de Balneário Pissarras, né? Então, o que acontece? Quando isso ocorre, a gente tem que modificar no sistema CANDE aquela situação da situação de julgamento indeferido com recurso ao prazo recursal para deferido. Então, eu peguei o processo do Léo, fiz lá o procedimento, eu e um outro colega meu fizemos lá de trocentos, mas esse eu sei que fui eu que fiz, porque inclusive eu certifiquei nos autos do processo do Léo que eu tinha atualizado a situação do julgamento conforme o julgamento do tribunal. Então, o que certamente aconteceu, e até conversando com os colegas lá do tribunal, que já aconteceu em outras situações com outros colegas, com aquela loucurada ali do cartório, daquele prazo, inclusive isso aí foi no prazo final, foi no dia 20, a gente recebeu o processo dele foi julgado no tribunal dia 14 de setembro, a gente recebeu o processo dia 19, e esse registro foi no dia 20, só para situar cronologicamente. Então, certamente ali no meio daquela loucurada, eu alterei no sistema CANDE para deferido, por qualquer falha minha, não foi falha de nenhum sistema, se a falha foi absolutamente minha, eu certamente não salvei. Então, quando tu sai ali, tu muda, por exemplo, eu estava no candidato Léo Cabral, se eu vou para a candidata Mariazinha, o que não foi salvo ali não grava nada. Então, certamente foi isso que aconteceu. Aí você me pergunta, mas como é que vocês descobriram isso? Como é que funciona esse negócio? Até nós descobrimos, assim, em virtude de um outro processo de totalização que a gente teve que fazer no dia 14, pedir licença para os amigos tomar uma água. Pode tomar. Vamos lá. Então, no dia 14, teve uma candidata de Barra Velha que teve a situação aqui, o julgamento pelo indeferimento. Janete, salvo engano, é Janete Paz. Eu posso estar com risco de errar, mas com certeza é Janete. E com certeza ela teve 10 votos, absoluta. Ela recorreu ao TRE, porque aqui o juiz disse que ela não podia ser candidata. E no tribunal, o tribunal manteve a sentença do juiz, dizendo que ela não podia ser candidata. Aí ela, através dos advogados, recorreram ao TSE. Já demora um pouquinho mais. Aí voltou para nós, no dia 14. Então a gente fez esse procedimento que a gente fez hoje, a gente fez internamente lá. Por que não precisou ser feito por audiência pública? Porque no caso dela, ela foi indeferida aqui, foi indeferida em Florianópolis, foi indeferida em Brasília. Ou seja, a situação dela não mudou absolutamente nada. Então, quando isso acontece, não tem nenhuma alteração de resultado, a gente pode fazer administrativamente. Como é que é isso? A gente faz ali de forma interna. A gente não pode fazer sozinho. Isso exige senha, contrassenha do tribunal, são só os top lá que fazem junto com a gente, né? Enfim. Aí o meu colega que fez essa totalização, ele comentou comigo, que coisa boa, só tem mais um, tipo assim, pendente de recurso, que podia alterar alguma coisa, né? Que não tinha voltado ainda. Aí eu digo, cara, mas não tem? Eu lembro que não tem. Até na época só tinha ali uma candidata chamada Daisy, que foi solicitado bem depois do prazo, né? Então eu digo, não tem mais nenhum. Qual é o nome do candidato ou da candidata? Não. Léo Cabral Matos, pá. Eu fui ver o processo, porque eu me lembrava que não são tantos casos assim, que ficaram lá na finaleira, ou no TRE ou no TSE, né? Aí eu abri o processo do Léo Cabral, e eu vi que eu mesmo tinha certificado que eu tinha alterado a situação de julgamento dele no CANDE, indeferido com um prazo recursal, recurso para deferido, conforme a decisão do TRE. Entende? Só que certamente aconteceu isso aí que eu expliquei. Com certeza eu não salvei. E a gente só ficou sabendo disso no dia 14. Né? O pessoal ali do partido, da coligação dele, até coincidentemente teve naquele dia, no dia seguinte, não me lembro. Mas foi no dia que eu publiquei o edital, porque aí eu fiz uma informação para o juiz. Falei que a falha foi minha, exclusivamente minha, né? E tem um artigo 213 da resolução do TSE 23736 de 2024, que diz que se tiver a possibilidade de ensejar-se um novo resultado, então tem que ser feito por audiência pública. Entendeu? Tem a diferença do procedimento com a Janete. Os 10 votos que ela teve, ela foi indeferida desde o começo, então não mudou nada.
Por isso a gente pode fazer sem audiência pública. No caso do Léo, não. No caso do Léo, o Léo Cabral ele teve 184 votos. Então, o que acontece? Isso altera o quociente eleitoral, vai ver a sopa de letrinha, que é difícil para o pessoal entender, mas, assim, basicamente, é uma conta em que se divide o número de votos válidos, ou seja, o voto atribuído a um determinado candidato, no caso concreto aí, atribuídos ao Léo Cabral, mais os votos de legenda. Eventualmente, alguém que não conhecia nenhum candidato do partido, ou que gostava do partido, no caso dele lá, o PRD, né? E porque daí o voto vai para o partido, não vai para nenhum candidato específico, né? Então, com essa soma, com essa conta nova, deu o quociente um pouquinho alterado, porque foram mais 184 votos sobre o total, né? E aí muda toda a conta. Quem faz a conta não somos nós, eu nem me atrevi a fazer. O pessoal ali dos partidos interessados, lá o pessoal do Bismarck, o pessoal do Thiago ali, dos vereadores, me falaram que fizeram. Eu falei, nem o mais fera lá do tribunal diz que arrisca fazer a mão, porque realmente é complexo. Então isso Agora, foi feito hoje em audiência pública, na presença do... Hoje. Desculpa, nós estamos, para quem não entendeu, nós estamos gravando às 22 horas e 3 minutos da noite de terça-feira. Então, para mim ainda é terça, peço desculpas pelo lapso. Mas, enfim, aí teve... Rodrigo, e assim, o resultado da audiência, qual foi? Na prática, a candidata Rubiane, eu não me lembro, não é Rubiane Jacques. Peço desculpas até para o próprio candidato, mas agora estou em casa, né? Eu não vou... Eu tenho aqui. Rubiane de Campos Jacques Leal, Isso, do Democracia Cristã. Isso, exatamente. Então, com essa retotalização e com a inserção dos votos válidos ao candidato Léo Cabral Matos e aos votos ao partido dele, que são os votos válidos, né? Ela, naquele monte de conta complicada, ela perdeu a vaga no candidato Nelson Feder. Não sei o nome completo dele é esse. Nelson Feder Júnior do Podemos. Do Podemos, de Barra Velha, exatamente. Então, na prática, a única alteração, única também entre aspas, né, porque eu fiquei bastante chateado, porque isso gera, além de ter sido uma falha minha, não foi falha do sistema, não foi falha da justiça eleitoral, isso gera uma frustração ao candidato, que saiu, ao partido, né, aos familiares. Então, eu mandei uma mensagem lá para a Rubiane para pedir desculpa, por enquanto ela não viu ainda, mas fiquei à disposição para explicar pessoalmente para ela, se ela quiser me xingar. Tá, Rodrigo, essa decisão é definitiva a partir de agora? Tem prazo para recurso, assim, o recurso chama-se reclamação. Então, agora, quarta-feira, lembrando que nós estamos gravando na terça, em pese vai no ar na quarta, então agora quarta-feira, eu acho que vai ser publicado quarta, porque o pessoal que ganhou a vaga lá estava comemorando lá no cartório. Então eu efetivamente não vi se já foi publicado hoje ou vai ser publicado amanhã. Mas enfim, depois de publicado, tem um prazo de 3 dias o pessoal apresentar a reclamação, né? E, salvo engano, até 3 dias, no término do prazo dos 3 dias, tem 2. Agora eu não me lembro de cabeça. Tem essa altura do campeonato. Mas, assim, tem possibilidade, se alguém não tiver satisfeito, não é satisfeito, mas se alguém tiver irresignado com a nova totalização, tem esse remédio jurídico. Particularmente, eu acho que não deve acontecer, porque eles, tanto o pessoal do Bismarck, do Democracia Cristã, quanto lá do POD, lá do Marcelo é presidente, Marcelo Koch, eles já tinham feito conta, Pulga lá do Cláudio Nier também já descobriu, tinham feito conta doidada. Passaram a semana todo mundo fazendo conta, né? Imagina a aflição. Então hoje a gente só confirmou, porque a gente não consegue fazer isso antecipadamente. O cartório não consegue, a gente só consegue fazer isso com senha e contrassenha do Tribunal Regional Eleitoral, em audiência pública, com a presença do juiz, da promotora. Até para, se me permite um adendo, esse edital foi publicado no Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina, e como esse diário é mais acessado por advogados, praticamente o povo não acessa esse tipo de coisa, né? Isso é para advogado mesmo. Então eu enviei por e-mail a todos os partidos que participaram da eleição proporcional, que é a eleição para o cargo de vereador, né? Eu fiz um histórico, até mandei para a rádio também, né? Contando tudo que tinha acontecido ali, como eu pormenorizadamente, até
rádio fica autorizado até passar aquela mensagem que foi o e-mail, que é público, mandei para tudo quanto é partido, né? Até por uma questão de transparência do que houve e por respeito à população, aos candidatos e aos partidos envolvidos, né? Tá certo. Rodrigo, muito obrigado pela receptividade aí, parabéns pelo trabalho, né? Pela honestidade e transparência no processo, em todo o processo, desde o início da campanha eleitoral, sempre prestativo também com a Mar Azul, e os microfones aqui da rádio sempre à sua disposição. Tá ótimo, agradeço também pelo espaço, importantíssimo o trabalho das rádios locais, né, para bem informar a população. E se alguém tiver qualquer dúvida, se eu não vai no grupo do WhatsApp, não vai nesse ou naquele, entra em contato com o cartório eleitoral em Balneário Pissarras, funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia até as 19, do meio-dia às 7, tá? E fica na Avenida Getúlio Vargas, 123 Centro. O telefone e o WhatsApp do cartório eleitoral 47 98818 3693. Podem ligar. Ligar é mais difícil a gente conseguir atender, mas o WhatsApp é mais certo. Tá? Pode demorar, mas a gente responde. Então, não entra em roubada de grupo do WhatsApp, que a tia mandou, que não sei quem, porque de repente, fulano caiu fora porque roubou, fulano entrou porque o juiz é compadre, sei lá, manda bobajada. Então, entra em contato com a gente, e minhas desculpas públicas, principalmente a Rubiane, que teve que ela perdeu a cadeira aí pro Nelson, né? Então, que certamente ocasionou para ela aí de tristeza. Então, tentei ligar para ela hoje, não consegui, mas amanhã vou tentar de nosso. Desculpa ao povo de Barra Velha, eventualmente, que tenha tido qualquer tipo de transtorno com a situação, e aos partidos e candidatos aí envolvidos. Valeu, forte abraço. Abraço, até logo. E viravolta na política de Barra Velha, candidato eleito para vereador em Barra Velha. Nelson dorme suplente e acorda vereador, é isso, Danilo? É exatamente isso. E esta polêmica relatada pelo cartorário Rodrigo, ela tem que ser analisada sob duas óticas. Primeiro, a felicidade que a partir de agora domina o Nelson Feder, né, que, como nós dissemos anteriormente, ele dormiu suplente e acordou vereador. Mas o que é preciso constatar aqui é a postura do servidor público, no caso, o serventuário da Justiça Eleitoral, o Rodrigo, que assumiu a responsabilidade pelo ato. Se costuma dizer no serviço público que, quando o servidor público sorri no meio de uma polêmica, é porque ele seguramente deve ter lembrado o nome de alguém para colocar a culpa pela falha. Mas este, decididamente, não foi o caso, não é o caso do Rodrigo. Um servidor público de personalidade, em momento algum, ele insinuou transferir a responsabilidade que, afinal de contas, era totalmente sua. Então, a grandeza deste servidor público deve ser destacada também neste momento, embora esta situação não mude o resultado final da equação, não é? A vereadora perdeu o cargo e o Feder assume como vereador em Barra Velha. É mais um daqueles episódios que serve de exemplo, difícil de entender, porquanto estamos vivendo um momento de informatização e de TI que vem ao longo dos tempos mudando e evoluindo a situação da justiça eleitoral no Brasil e também, claro, em Santa Catarina. Profundamente lamentável, mas compreensível.